interação de todos os seres vivos no ambiente em que eles vivem, ou seja, no ambiente em que eles estão inseridos. Então é muito importante nós conhecermos a natureza, como que ela funciona, quais são os fatores que compõem aquele cenário, aquele ecossistema, que vocês já vão entender na sequência quais são os principais conceitos que nós vamos estudar com relação à ecologia. Bom, e aí eu coloquei os seres vivos, eles não vivem isolados. Então nenhum ser vivo, nada nesse mundo vive sozinho. Então eles causam uma dependência, uma interligação entre todos os fatores. Esses fatores é o que nós chamamos de fatores bióticos e fatores abióticos. Acompanhem comigo aqui, quando a gente fala em bio, nós falamos de vida. Então, os fatores bióticos são todos aqueles que possuem vida e que compõem a natureza. E aí, como exemplo, a gente tem desde as bactérias, os fungos, os protozoários, todos os animais, as plantas, entre outros. Porém, eles não vivem sozinhos, eles estabelecem uma interligação, uma dependência com todo o restante que a gente encontra na natureza. E aí que entram os fatores abióticos. Os fatores abióticos são aqueles que não possuem vida, mas que compõem ali a natureza. E aí vocês vão me perguntar, mas como assim, professor? Então veja aqui, a gente tem água, solo, rochas, sol, temperatura, oxigênio, entre vários outros componentes que constituem a natureza. E são importantes e através deles que mantêm os seres com vida. Então, por isso, sempre que nós formos tratar de ecologia, a primeira coisa que a gente vai relacionar é esses dois fatores, bióticos e abióticos, que o conjunto é que integram a natureza e que é a natureza o grande ponto de estudo da ecologia. Aí na ecologia a gente classifica como se fosse numa ordem crescente com relação aos níveis de organização. Então a gente tem lá desde o único indivíduo, onde cada ser vivo, inclusive nós, únicos, somos considerados organismo ou também chamado de indivíduo ou espécie. Então a gente ouve muito falar também nessa palavra espécie em ecologia. O que isso significa? Espécies são descendentes que geram outros descendentes e que têm um máximo de semelhança comum entre si. Então só pode ser considerado dois indivíduos da mesma espécie quando, além de eles apresentarem um máximo de características em comum, eles podem se reproduzir e gerar outros descendentes férteis. É isso que determina, por exemplo, o ser humano numa espécie, os diversos tipos de animais e plantas e espécies diferentes. Bom, um único indivíduo pode se agrupar com vários outros indivíduos da mesma espécie. E aí vem a segunda colocação, que é a população. Quando a gente se refere à população em ecologia, nós estamos falando de indivíduos, grupo de indivíduos de uma mesma espécie. Vamos pegar como exemplo um lago. Dentro desse lago nós vamos encontrar inúmeros indivíduos de várias espécies. Se eu pegar um grupo lá, por exemplo, de lambari, vai ser uma população de lambari, certo? Só que nesse lago não vai existir só essa população de lambari. Além dos fatores abióticos, vão existir outras populações, outras espécies. E aí o conjunto de todas essas populações é o que nós chamamos de comunidade, que é o conjunto. Lembre sempre, comunidade, conjunto, e aí nos forma a comunidade daquele ecossistema. Aí eu coloquei para vocês como exemplo um lago. Um lago vai ser um ecossistema. Então vocês vão ver que existem diversos tipos de ecossistemas. Vocês podem perfeitamente acompanhar aqui na imagem esse nível de organização e também os tipos de ecossistemas. E aí o conjunto dos ecossistemas vão formar os diferentes biomas na natureza. Então os biomas, qual é a diferença? Um ecossistema
ele fica restrito ao seu tamanho. Os biomas, eles ocupam grande extensão no planeta Terra. Por exemplo, a floresta amazônica é um tipo de bioma. Então, nós vamos inclusive fazer esse bimestre uma atividade relacionada aos diversos tipos de biomas encontrados no Brasil, e aí vocês vão conseguir diferenciar a característica de cada um desses biomas. Então, basicamente, é essa a diferença. E aí, quando a gente agrupa todos esses biomas no planeta, é o que nós chamamos de biosfera, que é o conjunto de todos os biomas localizados e distribuídos por todo o nosso planeta. Como eu havia falado, os ecossistemas eles podem ser tanto aquáticos quanto terrestres. Nós podemos aí citar inúmeros tipos de ecossistemas e inclusive de tamanhos diferentes, porque desde um pequeno jardim até uma grande floresta, sim, pode ser considerado um ecossistema. Certo, pessoal? A atividade de hoje vai ser em cima exatamente disso que eu coloquei aqui. Apostila, página 257, número 13 e número 4, e aí a gente continua com o nosso acompanhamento. Feito, pessoal? Abraços!